Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando aqui no espaço da TV 61 o Direito Achado na Rua, que é um programa que a gente reproduz aqui com entrevistas com pesquisadores do núcleo de estudos, o grupo de estudos que é coordenado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior, da Universidade de Brasília. E hoje eu recebo aqui com grande prazer a Maíra Pancararu, melhor dizendo. A Maíra ela é indígena da etnia Pancararu, do povo Pancararu de Pernambuco. Depois ela vai explicar direitinho onde que ela está morando, onde que fica o território do Pancararu. E a Maíra, ela é advogada e ela é pesquisadora ligada ao grupo de estudos de direito achado na rua, e ela, obviamente, estuda a questão indígena. E ela tem um estudo muito importante que avança sobre a questão dos direitos humanos dos povos indígenas durante a ditadura militar de 1964. Esse é um dos temas que a gente vai falar com ela. E depois, obviamente, a gente vai tratar dos temas mais contemporâneos, sobretudo agora, esse momento em que a gente vive, num governo em que despreza totalmente os direitos dos povos indígenas e avança aí na destruição, inclusive, dos seus territórios e ameaçando a vida, sobretudo nesse momento de pandemia, em que os povos indígenas são os mais atingidos e que estão sofrendo muito, inclusive com muitas mortes. Como está você, Maíra? Tudo bem? Boa tarde. Assim, é uma pergunta difícil, né? Essa pergunta, tudo bem de responder num Brasil desse governo aí, né? Num Brasil que 3.000, 4.000 brasileiros morrem por dia. Mas na medida do possível, né? Tô em casa, tô bem, tô saudável, não peguei isso aí, ainda bem. Bom, é isso, assim, aproveitando para me apresentar, eu sou Pancararu, que é um povo daqui de Pernambuco, né, do sertão de Pernambuco. Eu sou bacharela em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu tenho especialização em Direito Social e Políticas Públicas. Agora eu estou no mestrado em Direito pela Universidade de Brasília. E eu pesquiso sobre justiça de transição e povos indígenas, né, que é justamente esse período que compreende a ditadura do Brasil e as violações, né, contra povos indígenas que a gente sofreu, né, durante esse período. Então, a gente podia começar você falando sobre justamente a sua pesquisa, sua relação com o grupo de estudo de Direito Achado na Rua, como que você se introduziu nesse projeto muito bacana, muito interessante e importante. Eu, assim, enquanto indígena, eu senti a necessidade de falar sobre esse assunto, assim, tentando dar uma perspectiva indígena, porque já há alguns trabalhos, muito bons, inclusive, sobre povos indígenas durante a ditadura militar, mas eu me interessei, assim, talvez trazer uma outra visão, uma visão de dentro, digamos assim, de quem é indígena, sabe? E aí eu consegui ingressar no mestrado da UNB, carregando essa pesquisa, esse projeto de pesquisa. E foi interessante, assim, porque o semestre era para ter começado em março, né, do ano passado, março de 2020. E aí tudo fechou, a gente correu, assim, se trancou em casa. Nosso período veio começar em agosto do ano passado. E aí eu já estava aqui no interior de Pernambuco, minha internet não é muito boa, então eu pensei assim, vou me matricular no mínimo de disciplinas possível da pós, porque se emperrar uma aula, se eu não conseguir assistir, se eu não conseguir acompanhar, né, então a minha tática era essa. Mas o professor José Geraldo me achou, ele me convidou para fazer parte da aula, né, da disciplina dele e, assim, participar das discussões sobre direito achado na rua. Eu confesso, assim, que eu tinha tido... eu sabia muito por cima o que era o direito achado na rua, mas não sabia a fundo o que era. E, na verdade, assim, foi uma imersão muito boa, engrandecedora. Eu sou outra pessoa, assim, depois que eu comecei a estudar isso. E agradeço, assim, imensamente ao professor José Geraldo, não apenas por ter me colocado nessa disciplina,
mas por me abrir os olhos, assim, para outras perspectivas também, sabe? É bem isso. Maravilha. Então, essa sua linha de pesquisa aí, né, que você fala da questão da transição, da agressão, né, do desrespeito, né, do atentado aos direitos dos povos indígenas, só para a gente entender, o que é essa questão da transição? Porque às vezes tem termos que o nosso grande público não interessa. E esse programa nosso é voltado para o grande público também entender o que significa todo esse trabalho de vocês. Né? É uma boa pergunta, porque, assim, não é algo que é muito conhecido até dentro do direito, assim. Eu também tive um leve, assim, achado, digamos assim, durante a graduação, mas não assim, nas disciplinas, com os professores, mas era conversa de corredor, ou algum seminário, algum congresso que a gente assistia, alguém falava alguma coisa sobre o assunto. Não é um assunto, assim, digamos assim, tão velho no direito, ele data mais ou menos da década de 90. Uma professora argentina que ensina na Universidade de Nova York, ela fez uma palestra sobre... e ela deu esse nome, Justiça de Transição. Isso, e ela queria justamente abordar isso, assim, essa relação entre um governo autoritário e uma democracia. Como que a gente faz essa ponte? Como é possível fazer essa ponte? Então, a justiça de transição, ela indica mecanismos, estratégias, para que a gente consiga justamente transitar entre um período assim muito extremo, em que a gente tinha violação de tudo e a gente era cerceado de tudo, para a gente chegar num Estado democrático de direito de forma saudável, né? Para que a gente acreditasse de novo nas instituições, na justiça, né? Então, assim, não sei se eu me fiz entender, mas realmente assim não é um tema que é tão debatido assim. Ele é meio de nicho mesmo. E a Constituição de 88, ela parece que, né, nessa figura, ela vira uma ponte, né? Sim. Ela se estabelece como uma ponte. Você está falando aí, eu estou pensando muito na questão dos quilombolas também, né, que viviam aí no período que teve essa ponte na Constituição, quando começou a garantir o direito de... Né? E essa transição, desculpe eu interferir muito e você que é minha entrevistada, mas aqui só queria colocar a minha impressão, ela parece que ela fica meio que muito frágil até chegar nos governos democráticos progressistas e que eu estou falando já de políticas públicas, né? E você começa e isso se interrompe agora com o golpe de 16 e sobretudo com o governo fascista que a gente está vivendo, né? Você tocou em outro ponto interessante, assim, a questão do quilombola, também como a questão indígena é muito parecida, né? Essa questão fundiária. O que a gente conseguiu com a Constituição de 88 não foi dado, né? Assim, nossos direitos não são privilégios, é a base de muita luta, muito esforço, e esforço, assim, que não vem só da Constituição, é de muito antes, que se descarrega na Constituição de 88, que a gente tem que continuar lutando, porque realmente, assim, é muito frágil. Mas você tocou um ponto importante, a Constituição é um dos mecanismos, digamos assim, que nos ajudaria a fazer essa transição. Tanto é que é a Constituição cidadã, né? A gente depositou muita esperança nela, mas em justiça de transição a gente tem 4 eixos. E a gente disse que a gente precisa trabalhar esses 4 eixos para que a justiça de transição ocorra. Se a gente trabalha um só e não trabalha os outros 3, eu trabalho um ou outro, mas assim, de maneira meio capenga, a gente realmente não chega a esse sentimento de democracia de fato. E aí o que acontece? Eu vou citar os 4 rapidamente, que é verdade e memória, que a gente trabalha reparação, responsabilização ou justiça e reforma das instituições. E o Brasil trabalhou 2. O Brasil trabalhou reparação e trabalhou verdade e memória, mas assim, de um jeito também que fica aquele sentimento, olha, talvez não foi tão bom, ou talvez poderia ter sido melhor, sabe? E aí, por isso que existe esse sentimento assim, como que a gente tá numa democracia, mas a gente cai num governo desse jeito?
olhando pela perspectiva da justiça de transição, é por isso, assim, porque a gente tinha esses instrumentos. A gente tinha um governo com uma popularidade muito boa, que poderia ter trabalhado muito melhor esses instrumentos. A gente não trabalhou. Então, isso eu estou falando, repito, pela ótica da justiça de transição. Então, assim, realmente fica esse sentimento, assim, a gente poderia ter lidado melhor. E é um passado que nos assombra, né? Porque é um passado recente, acima de tudo. A Constituição é de 88, eu sou de 88, sabe? Então, as pessoas falam, oh, meu Deus, uma jovem liderança. A Constituição é jovem, é jovíssima também, e ela não se firmou, sabe? Não conseguiu se firmar na sociedade. Então, é interessante você pontuar isso, né? Porque não só com a questão indígena, eu acho que ficou muita coisa pela metade durante todo esse processo, né? E a gente começa a ver aspectos, Maíra, hoje, que a gente via na ditadura militar, né? Eu sou um pouco mais velho que você, apesar de que quando a ditadura me pegou, eu tinha 4 anos de idade, mas eu, na minha adolescência e parte da minha juventude, eu vivi muito isso. E na minha carreira como jornalista, eu acompanhei muito nesse processo da transição, muita violação, né? Muita invasão, muito assassinato de povos, o genocídio dos povos indígenas, que começa desde lá de 1500, ele não cessa, né? Ele não cessa, ele continua, né? E aí, eu acompanhei muito o drama dos índios Guarani, lá em Mato Grosso do Sul, e depois dos Terena, né? Do Chavante, os Terena. Hoje, atualmente, você tem reservas indígenas que estão muito próximas das cidades e que foram engolidas pela cidade de Mato Grosso. Você tem Jarudori, que é um distrito de Poxoréu, na região oeste de Mato Grosso, que foi totalmente tomada, né? E hoje os indígenas de lá são nômades, né? Estão vagando por Cuiabá, por Rondonópolis, por outras cidades. Estou me alongando com isso porque para te passar a minha experiência de que esse genocídio, essa atrocidade que se comete com os povos indígenas, ela não cessa, né? E ela continua, né? Se no passado você tinha povos sendo dizimados assim, né? Inteiro, né? Povos inteiros sendo tal, esse processo de destruição e que passa pela questão dos direitos, né? As reservas indígenas sendo ameaçadas a todo momento, né? E com este governo que quer que seja explorada as terras indígenas, né? Quer garimpeiro lá dentro, quer mineradora lá dentro, quer madeireiro lá dentro, né? Desculpa me alongar muito, mas só porque é uma questão que eu vivi muito, acompanhei muito de perto isso aí. Mas, assim, eu queria que você comentasse isso que eu falei também, mas depois a gente entrar na questão da ditadura militar. Eu não quero que façam desculpas, porque realmente, assim, eu acho que o interesse em justiça de transição vem crescendo nos últimos tempos, justamente porque as pessoas conseguem fazer esse link. O que está acontecendo hoje, a gente já viveu entre 1964 e 1985. A gente já viu essa história. Essa história é muito recente. Ainda existem famílias que não conseguiram enterrar seus entes, ou, como foi bem mencionado, assim, povos inteiros, assim, dizimados mesmo, sabe? Durante esse período. É muito triste porque durante a ditadura nós fomos alçados à categoria de inimigos também, inimigos do Estado, do governo. Então, era como se fosse um passe livre, assim como existia esse passe livre contra comunistas, digamos assim, para matar povos indígenas. E era, assim, em relação ao governo de exceção, na época, era algo normalizado e algo certo. Era preciso acabar com esses povos para que a gente conseguisse alcançar aquele desenvolvimento econômico que o país precisava, essa sanha desenvolvimentista, capitalista, sabe? E é o que a gente vê hoje também, sabe? Então, quando o presidente fala que não vai ser demarcado nenhum centímetro de terra, ou quando começa a, digamos assim, a pressionar
ia colocar fogo nessa, literalmente também, né, colocar fogo, mas assanhar essa briga entre madeireiros indígenas, garimpeiros indígenas, para você ter uma noção, assim, dentro do povo Yanomami, a CESAI, que é o subsistema de saúde, né, de saúde indígena, no caso, estava vacinando os garimpeiros e não estava vacinando os indígenas. Sério? Isso onde? Agora? Nas terras de... Agorinha. Durante o Abril Indígena, a gente estava discutindo isso, inclusive. Caramba, que coisa! E aí, no dia 19 de abril, que é o famoso dia do Índio, né? Aparentemente o governo estava financiando ônibus de algumas etnias até Brasília para que essas pessoas indígenas defendessem o governo. Então, é um governo assim que se colocou realmente contra os povos indígenas, que alçou a gente de novo à categoria de inimigo, que espera que haja esse embate entre povos indígenas e madeireiros, garimpeiros, fazendeiros, porque sabe que a gente é a ponte fraca, o elo fraco. Se a gente entrar em pé de guerra diretamente, a gente perde. E, então, eu acho que é importante, eu acho que não deve pedir desculpas, porque as pessoas conseguem fazer esse link entre o atual e esse passado recente de ditadura militar. Mas esse link, ele é real, digamos assim. Existem muitos elementos do governo de hoje que vêm dessa época, da ditadura militar. Exatamente. Não é à toa que esse presidente é um militar do que teve mais de ruim naquele período. E que fica fazendo homenagens a generais que torturaram, que foram maléficos, que nunca foram responsabilizados e que nunca sofreram nenhum tipo de processo. Enfim, ele faz questão de trazer, né, essas marcas. Ele quer deixar certo, né, de onde ele vem, o que é que ele quer. E era o que a gente estava comentando também durante o Abril Indígena, que ele falou, né, durante a campanha, que não ia demarcar nenhum centímetro de terra para os povos indígenas, e essa é uma promessa cumprida, porque realmente não demarcou. Já são 3 anos, salvo engano, sem nenhum tipo de demarcação. Então, assim, a luta dos povos indígenas sempre foi muito intensa, né? Como foi muito bem pontuado, a gente está lutando no mínimo desde 1500. Mas há momentos que a gente consegue lutar melhor, de forma mais, digamos assim, diplomática, que a gente consegue alcançar nossos objetivos. Uhum. E a gente consegue dialogar, mas há momentos, como agora, que não há diálogo, não tem como. Infelizmente, a gente tem que bater de frente. E, infelizmente, a gente, como eu digo, né, a gente foi alçado de novo a essa categoria de inimigo, o que é péssimo para a gente. A gente tem 2 episódios disso aí, né? Um não tão recente, que já vem aos poucos sendo galopado aí pelo governo, que é o armamento dos tradicionais inimigos dos povos indígenas, né? Que são os latifundiários, esse pessoal do extrativismo ilegal, mesmo o extrativismo legal também, que atua, né? Tem forte presença no Congresso, tem grupo de pressão forte e tal. Esse é um ponto, porque o armamento desse pessoal e o fomento de um conflito vai ser, né, uma tragédia generalizada. Agora, o outro ponto aqui a gente está acompanhando que todas as lideranças ou pessoas que têm grande representatividade na sociedade estão sendo ameaçados pela Lei de Segurança Nacional. Nós tivemos o caso da Sônia Guajajara, que está sendo perseguida, né, com ameaça. Sim. Queria que você comentasse isso. Não é a primeira vez que existe esse tipo de ameaça, principalmente a pessoa de Sônia Guajajara. E foi interessante que foi assim, já no fechamento do Abril Indígena, a gente teve que fechar o Abril Indígena, digamos assim, com essa péssima notícia. Além de Sônia, outra liderança indígena muito importante, a Almi Suruí, também foi, digamos assim, convidado a depor na Polícia Federal por, digamos assim, se colocar contra o governo. E a gente teve que se especializar, digamos assim, os povos indígenas tiveram que abrir vários caminhos de defesa, né? E um dos caminhos é a gente entrar no direito mesmo e aprender essas armas e lutar com essas armas que não são necessariamente as nossas, mas que
no estado que a gente vive, né? Que é de total desrespeito aos nossos costumes, ao que a gente entende o que é o bom, o que é o justo, o que é o direito. Então, já está havendo um contra-ataque, digamos assim. A PIB já entrou com habeas corpus em relação a isso, em relação à Sônia, mas não é a primeira vez que isso acontece. Eu acho que é a primeira vez no caso de se trazer em relação à Lei de Segurança Nacional. Mas os ataques são frequentes e eles escolhem ela. Eu não sei se é porque é uma mulher indígena, mas Sônia é muito forte. Sônia é uma força da natureza. Ela não se deixou abater, pelo que eu vi, assim, e estão juntos, né? Todos juntos. Se ataca um, ataca todos, né? Se ataca uma pessoa, você está atacando, na verdade, todos os povos indígenas do Brasil. Então, foi importante também que a gente construiu uma rede de solidariedade, não só de indígenas, né? Mas de pessoas que sentem empatia por essa causa também, por essa luta. Então, foi importante também para mostrar para esse governo que Sônia não está sozinha, Almir não está sozinha, e nós, povos indígenas, não estamos lutando sozinhos também. Maravilha. Eu queria que você comentasse um pouquinho, eu acho que é interessante, você falar um pouquinho do povo Pancararu. Você falou no início um pouquinho, mas o território fica em Pernambuco, qual a região? Fala só um pouquinho para a gente sobre isso. É um prazer falar do meu povo. Nós somos Pancararu, né? Nossa terra está em 3 municípios daqui do interior de Pernambuco. A gente está no sertão de Pernambuco, a gente está muito pertinho do Rio São Francisco e está entre os municípios de Itacaratu, de Jatobá e Petrolândia. Eu sou de Itacaratu, a aldeia que eu venho é a aldeia Brejo dos Padres, eu acho que é a maior hoje. Atualmente, aldeados, acho que já são 7.000 indígenas, Pancararu. E é um povo, assim, de uma cultura muito forte, nós somos muito guerreiros, a gente sobreviveu, né? Porque, digamos assim, esse contato dos indígenas com os não indígenas aqui no Nordeste foi muito intenso. Então, assim, por muito tempo as pessoas esperaram que os povos indígenas, principalmente aqui, morressem, se extinguissem. E a gente conseguiu sobreviver a tudo isso com uma cultura muito forte, com nossas raízes muito bem fincadas nesse chão, sabe? Assim, com muito orgulho de ser Pancararu. E eu acho que é isso. Eu só tenho um orgulho quando falo do meu povo, eu fico muito feliz. E espero representá-los muito bem, né? É sempre uma responsabilidade carregar o nome Pancararu, porque não é um sobrenome, né? Mas é a representação, é de onde eu vim, é o meu povo. Então, é muito importante isso. A sua raiz, né? E a reserva de vocês, as aldeias estão garantidas, estão preservadas, estão demarcadas? Ou tem problema ainda de demarcação? Essa é uma pergunta também muito interessante, porque as nossas terras já estão demarcadas. A última demarcação, porque foi dividida em 2 vezes, digamos assim, a demarcação das terras indígenas de Pancararu. Mas a última demarcação, assim, em definitivo, foi durante o governo Lula. Então, em relação a isso, em relação a essa papelada, essa burocracia toda, está tudo certo. O que acontece? A gente tem muito problema porque, durante todo esse trâmite, pessoas não indígenas vieram morar nas terras da gente. E aí a gente conseguiu assegurar perante a justiça que essas terras são nossas, mas essas pessoas já estavam nas nossas terras e essas pessoas não queriam sair. Então, apesar de estarmos com tudo demarcado, homologado, tudo certo, a gente também tem esse problema de terra, porque há pessoas que não são indígenas, que querem morar lá, que não saíram, e é muito difícil porque a gente está muito longe assim dos olhos do Estado, digamos assim. Então, esse tipo de conflito a gente acaba resolvendo nós por nós mesmos e é muito triste porque acaba sendo resolvido na base da violência, apesar de nenhum dos lados querer isso, mas acaba gerando sim um conflito violento que é triste, porque na verdade assim são pessoas que precisam de terras também, são pessoas simples, sabe? Então é assim, é o povo contra o povo, sabe? E isso é muito triste. E às vezes a figura do Estado faz questão de que seja assim mesmo para poder, né, se autodestruir, né? Sim.
tem pequeno agricultor que precisa de terra e tem o índio que a terra é dele. Uhum. Eu fiz recentemente uma reportagem sobre Mata Cavalo, que é um complexo de seis comunidades quilombolas lá em Mato Grosso, na área de transição do Pantanal, de Cerrado para Pantanal. E lá tem um problema desse, com um agravante de que políticos locais começaram a assentar trabalhadores sem terra dentro das terras quilombolas. Então, e deixaram lá para gerar o conflito, né? É um conflito evitável, né? Não precisava ter esse conflito, mas acaba sendo criado, né? Exatamente, porque você tem um problema da reforma agrária e eles querem resolver o problema da reforma agrária criando outro problema. Sim. E acaba sendo mais conflituoso ainda. Mas Maíra, para encerrar, eu deixei para você fazer suas considerações finais, se você quiser também pontuar algo que eu te perguntei, você acha que é interessante falar? Eu queria agradecer, primeiramente, o convite. Me sinto muito honrada e lisonjeada de estar tratando esse assunto hoje. É importante a gente tratá-lo fora, digamos assim, do abril indígena. O abril indígena é muito importante, a gente demarca as terras, a gente demarca território, a gente demarca luta, a gente demarca posições, né, posicionamentos políticos, mas a luta é o ano inteiro, né? Então, é muito importante a gente estar abordando essas questões também em outros momentos, para que as pessoas entendam que a luta é permanente, que a gente precisa de apoio sempre, e que as coisas não estão fáceis mesmo, e que todo mundo precisa se apoiar em todo mundo, na verdade, né? Para a gente conseguir passar por esse momento de caos que o país está vivendo hoje. Então, eu agradeço bastante o convite. Eu espero ter sido clara. Minha cabeça trabalha muito rápido. Aí, quando eu vou falar, eu embolo tudo. Não, Mas é isso. foi perfeita. Está ótimo. Explicou muito bem. Eu queria só Obrigada. fazer uma outra impressão minha aqui, né, uma observação. Eu, nessas minhas andanças lá para o Mato Grosso, eu fiz muita reportagem sobre questões de terra e tal, e a gente ouvia de latifundiário falar assim, ó, é muita, você falar de uma aldeia indígena que tem 10 mil, 5 mil, nem que seja 1.000 ou 500 pessoas dentro dela, uma reserva ou de uma aldeia, falar que é muita terra para pouco índio, né? Agora, você imagina um latifúndio de 1 milhão de hectares na mão de uma única pessoa, de um único latifundiário. Exato. Não é muita terra para um sujeito só, né? Então, assim, o desprezo que eles têm, né? Enfim. E a gente, nesse momento, Maíra, desculpando, porque eu estava me empolgando também, nesse momento que você está tendo, né? Áreas e áreas sendo destruídas, e isso ocasionando todo esse problema climático que a gente está vivendo, hoje as reservas indígenas são esses santuários de preservação, né? E as pessoas não estão observando isso, né? Pois é, era o que eu ia pontuar, né? Você pontuou muito bem que às vezes a gente tem léguas e léguas de chão com uma pessoa só e são, digamos assim, terras desérticas. Ou aquela pessoa está criando gado, ou a pessoa está criando aquele deserto de soja, né? Exato. E enquanto a gente está cuidando da gente, porque a gente é pedaço daquela terra. Por isso que a gente cuida tanto, assim, porque a gente se enxerga na terra, a gente é da terra. Então, é muito importante pontuar isso. E quando ocorre invasões, ocorre extração de madeira, garimpo ilegal, é como se estivesse matando a gente mesmo, literalmente, sabe? E as coisas se agravam muito num contexto de pandemia, porque, assim, são várias frentes de luta que a gente precisa tomar de conta, e é muito difícil ter que lidar com isso, sabe? É uma situação de terror psicológico mesmo, sabe? De uma pressão psicológica para dar conta de tudo e tentar deixar tudo resolvido, e todo dia tem uma novidade contra a gente, que vem do próprio governo, mas é bem isso, assim, uma vez alguém falou, eu não lembro quem era, que os povos indígenas são especializados em resistir, e a gente está resistindo, né, até hoje. Então, que continuemos assim, então. É isso aí. E lutando para que esses 4 pontos aí da transição, a gente chegue no momento da vida nacional que a gente consiga
fazer com que eles prevaleçam. Né? Muito obrigado, Maíra. Obrigada por tudo. O espaço está aberto aqui para você, para a sua comunidade, para todos os indígenas, as lideranças. Tá bom? Obrigadão. Tá bom, obrigada.